Bem-vindo ao KeionCast, mais um podcast da Keion. Hoje eu vou falar assim, o currículo do convidado é extenso. Vamos lá, vamos começar para não falhar em nada. Vou começar com o marido da Cris, o pai da Ágata. Eu sei que ele é tenista e faz bem. Jogador de pádel campeão, já perdi bastante ali, é um desafio sempre ganhar dele. Paraquedista, vai falar um pouquinho dessa história, muito dessa história. Analista financeiro ou empresário que tem uma empresa de investimentos. Construtor, que eu sei que já fez obra. Pozo Sul. Então hoje, com quem que a gente tá aí? De quem é esse currículo? A gente acabou de descobrir que até MBA em cinema pra curtição ele já fez. Então fica aí porque é um episódio daqueles que não dá pra tirar o olho nem um minuto. Revelador até para quem convida, né? Extremamente. Comigo hoje aí a Cris Salvan, nossa corretora da casa. Prazer especialista participar. em imóveis de alto padrão, tá aí conosco. Sim, seguimos aqui. E o convidado, ele é um cliente muito especial da casa, né? Já temos aí uma parceria de longa data. E segue com ele, Carlos. Com quem que nós estamos aí? Márcio Búrio. Vamos falar um pouquinho da história. Tá tranquilo, Márcio? Fica tranquilo. Bem tranquilo. Não, brincadeira. Agradeço aí o convite de vocês para esse bate-papo descontraído, com bastante antecedência, né? Eu tava olhando primeiro o que você gravou e falei, pô, me convidou ontem. Eu falei, putz, parece que já seguiu o padrão, né? Para não se preparar. É para não ficar nervoso, para não sofrer. Aí a gente avisa, vou lá. Tem gente que a gente não avisa nem que ia gravar, chega aqui, tá tudo pronto. Mais ou menos assim. Viu? Preciso de você então, na Keion. Tamo juntos. Então, vamos lá. Já vamos falar de empreendedorismo. Eu sei que tu é um esportista nato. Eu falei do tênis, que eu sei. Falei do pádel, que eu também sei. Eu vejo... a gente conversou em algum dos nossos jogos. Tu tá com a menina investindo no tênis, a filha Ágata. Como é que apoia isso? Incentiva? Bom, acho que o esporte, para mim, ele surgiu como... claro, tem a questão de você exercitar, corpo são, mente sã e aquela história, mas começou lá com uma forma de eu desopilar do trabalho. Então eu sofria muita tensão e tinha um funcionário nosso, ele começou a falar, poxa, tem um tal de um pádel aí, que é um esporte, o pessoal tá jogando, ele é dinâmico, e eu não jogava nem frescobol direito. Ah, é? Eu comecei de uma forma para ir me desestressar. Mas aí eu comecei a gostar, jogar, é um negócio viciante, você sabe, né, cara? E começamos aí campeonatos primeiro locais, depois estaduais e até brasileiro. E então isso acaba passando para a família. Então a nossa família, né, minha esposa Cris joga também, hoje está mais no beach tênis, mas joga pádel, joga tênis. A turma do tênis reclama, diz que ela fica dando muito balão, que não dá espinho, que vem do pádel. E aí a Ágata cresceu nesse ambiente. Então ela começou a jogar tênis também, gostou. E hoje ela está com um treino um pouco mais intenso, foi chamada por um clube de uma cidade vizinha aqui, que é Mampituba, para integrar a equipe. Então é assim que ela acabou entrando. E nós, obviamente, incentivamos também. Apoiou bastante. Deixa eu te falar aí, vamos falar um pouquinho, como eu falei, no que eu acho que a gente não vende nada. Mas teve uma experiência do empreendedorismo na construção civil. E a gente visitou, a gente sabe, a gente viu que lá tinha muito da tua essência, de cuidar, de escolher quem vender. Da onde que surgiu a vontade da construção civil? Ou estava querendo fazer um investimento diferente? Me conta um pouquinho dessa história da Magnetic. A Magnetic, ela surgiu... nós temos a história da Pozo Sul, que depois dá para falar um pouquinho, mas quando nós profissionalizamos a gestão e eu saí lá do executivo, de dia a dia, primeiro nós fomos morar um ano fora, fazer uma experiência, né, eu, a Cris e a Ágata, e quando nós voltamos, eu falei, poxa, agora eu tenho uma coisa que antes eu não tinha, que era tempo.
E eu já tinha participado de vários projetos independentes, seja como investidor, como coparticipante em SPS e tudo mais. E eu falei, poxa, eu tenho vontade de fazer um projeto meu, com o nosso DNA, com a nossa cara e com alguns diferenciais que nós acreditamos. E aí, assim, nasceu a Magnetic. Ela fez, né, um projeto que a gente trabalhou juntos aqui, e eu acompanhei assim da pedra fundamental até a entrega das chaves, que no caso não foram chaves, porque é digital, já fazendo jabazinho aqui, né? Mas foi assim que surgiu. Então eu olho por projetos, e foi uma experiência bacana para conhecer assim, de A a Z todo o processo. Ainda estamos sempre aprendendo, né? Mas foi gostoso, legal. Foi legal o processo, gostoso? Muito bom, muito bom. E assim, criar diferenciais no mercado que ele está se comoditizando, como a construção civil, passa a ser cada vez mais um desafio. Nós acreditamos, nossos pilares foram inovação, tecnologia, muito estudo de mercado. Nós fomos para uma região onde já tinham muitos players fazendo mais do mesmo, e a nossa proposta foi criar algo diferenciado, né? Para agregar não só valor ao produto, mas eu diria que qualidade de vida para quem está lá, né? Projeto bem pensado, né? Comentou aí da Pouso Sul, como é que fica a participação, Márcio, hoje, Pouso Sul? Pelo que eu entendi, tu estava no executivo, saiu, ficou um ano fora, depois voltou com mais tempo. Me conta um pouquinho mais dessa história pra gente entender. A história da Pouso Sul começou mesmo, né? Isso em 93, eu fui eu era um herdeiro que teve que virar um sucessor da noite pro dia, né? Da noite pro dia entre aspas aqui, mas meu pai faleceu, né? Eu tinha 18 anos. E eu ainda morava em São Paulo, eu vim para cá, e junto minha irmã, meu cunhado, minha mãe, e nós tivemos assumimos assim, numa época em que a gestão era patriarcal, centralizadora, e claro, meu pai foi um grande empreendedor e nós agradecemos e reconhecemos, mas não tinha todos os acessos que nós temos hoje. A tecnologia, a ferramentas de gestão. Então era muito a coisa do fio do bigode, muito os acordos de aperto de mão, muita anotação de agenda. E nós entramos num setor altamente concentrado, né? Naquela época, o maior player da região ele já tinha 90% de participação do mercado, né? Então, era uma briga muito, muito forte. E nós assumimos e falamos, bom, segue os planos de investimento, que era para duplicar a produção, mas sem muito conhecimento. Nós navegávamos ainda sem os instrumentos, porque os instrumentos estavam muito na cabeça dele. E, para resumir, 2 anos depois, nós tivemos pressão muito forte também da concorrência. Foi uma época que o empresário já de experiência estava sofrendo, porque foi a implantação do Plano Real, tinha a transição de URV, aquela confusão toda, e nós tentando se situar o que está acontecendo. E 3 anos depois, nós triplicamos a produção, e aí levamos... Eu brinco assim, imagina que você está lá faça esse paralelo, você está num bar lá e está tocando uma música, tem uma banda, você está tomando um negócio ali no balcão e de repente começa aquela confusão. E aí a hora que você vê, você levou um chute, levou um soco e você nem entendeu da onde que veio. Fomos nós. Né? Nós éramos inexperientes, estavam ainda aprendendo, tentando pegar a mão do negócio, e levamos muita bomba assim, de mercado. Praticamente quebramos. Nós fomos lá para o fundo do poço, sim, eu digo quebramos porque nós devíamos todos os impostos, municipal, estadual e federal, fornecedores, tomava todas as linhas de banco tomadas e chegamos à segunda folha. Então, quando você deixa de pagar a folha, não é porque você quer. Você pode até falar, pô, eu não vou banco, fornecedor, o imposto. Agora a folha é uma coisa absoluta, né? E aí, enfim, chamamos um consultor, que era um tio meu que já tinha muita experiência com a área bancária e tal, e ele veio, e aí ele fez um levantamento e falou, olha,
A notícia não é muito boa. Se juntar todo o patrimônio da empresa, da pessoa jurídica, mais o da pessoa física, do que teu pai deixou, ele não paga a conta. Então, naquela época não era recuperação judicial, era concordata. Então, eu queria fazer uma concordata, mas não dá, porque o juiz, para aprovar, ele precisa que você garanta a dívida. Né? E a concordata, claro, te dava uma condição de fôlego, de você empurrar pagamento mais para frente para reestruturar o negócio. Então, ele falou, olha, essa opção vocês não têm. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos preparar, então, e tentar salvar o que dá do patrimônio pessoal e levar, vamos parte funcionários, vamos pelo menos essa parte deixar em dia lá, para ter dignidade, respeito e tudo, e o resto vamos administrando. E assim foi. Isso foram alguns anos de trabalho, fazendo uma gestão, pensando até que talvez a gente não fosse estar lá no ano seguinte. E depois de muita luta conseguimos chamar renegocia. No começo eu brinco, né? Nós jogávamos as contas para cima e escolhia o premiado do dia. E era esse que recebia, ou no berro, na pressão. Nossa, era terrível. Assim, teve uma vez que a nossa recepcionista ela ligou e falou: mas tem um oficial de justiça aqui que tá querendo falar contigo. E já tá bom, né? Mas vai chegar lá, já sei, né? Tem hora, aquela coisa toda. Tá, pede para aguardar um pouquinho, tô acabando uma reunião aqui, na sequência. Aí passou ali uns 10 minutos, ela ligou: Márcio, oficial de justiça aqui na recepção. Eu falei: não, pode. Eu falei que eu já vou atender. Não. É outro. Já era o segundo. Eles já estavam se encontrando na recepção. Você por aqui? Também. Então, a gente brinca, mas claro, foi a situação. Mas, enfim, depois disso, nós acabamos estruturando. Lá pelos anos 2000, já tínhamos renegociado bancos, já tínhamos pago algumas coisas, folha sempre em dia, até alguma coisa antecipada, que é uma política que a gente mantém. E aí minha mãe, que já tá com uma certa idade, ela falou: poxa, eu tô com uma certa idade, eu já estou um pouco cansado, eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho, então eu quero aqui descansar um pouco mais, aproveitar os juros da minha vida. Isso já faz 23 anos. Eu falo: mãe, esse juros está saindo caro, né? Esses juros aí tem que ser bom, tem que ser a brasileira, né? Isso é não pesado. Pode ser juro japonês. Mas eu falei: tudo bem, agradecemos a confiança, mas uma vez por mês nós queremos que você esteja aqui nessa mesa. E aí, naquele momento, nós começamos um conselhão misto de tudo. Ali nós discutíamos a admissão, a demissão, investimento ou não, o almoço de domingo, a briga com a irmã, era tudo na mesma mesa. Resolvido naquela mesa. E nós fomos aí evoluindo, usamos alguns modelos, né? Vimos Dom Cabral, IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Começamos a estudar vários modelos, fomos para alguns cursos, toda a família, e para nivelar conhecimento. E aí fomos evoluindo até que nós separamos o conselho de gestão, de administração, ou deliberativo, como chamam, do conselho de família. Então, tinha um consultor até na época que ele falava assim: conselho de aproveitar o que estamos gravando, né? Ele assim: conselho de gestão, conselho de administração. Conselho de família. Né? Só que acontece na prática, nós sabemos que às vezes, né? É o contrário. Porque família é aquela coisa, né? Família, né? Falando de jogo, nós estávamos jogando lá. Tem dois irmãos, o cara já olha e fala: pô, não é uma conversa assim, tipo, não, você, eu discordo, vamos pensar numa outra alternativa. Que é? Pros quintos infernos, vira aquela coisa. Tem a liberdade, né? Mais fácil. Mas é uma prática, né? Então, isso foi até 2014, quando nós aí tivemos o conselho mais estruturado, aí tivemos o conselheiro independente, que é alguém que já não tem nenhuma relação com a família, com o negócio, nunca trabalhou, não tem nenhuma relação de mercado, né? Já era um profissional contratado, que ele é pago justamente para olhar pela empresa. Ali ele não está olhando o interesse de A, B ou C, ele está olhando pelo melhor da empresa.
E aí, no final de 2014, nós fizemos uma transição com um executivo, aí eu estava, nesse momento, à frente como executivo, eu deixei de estar na rotina do dia a dia e fui para o conselho, onde estou até hoje. Então, hoje eu sou mais um conselheiro. Mais um conselheiro. Então, hoje, assim, eu tenho uma parte do meu tempo dedicada, né, para as reuniões mais estratégicas, e a operação tem uma equipe que... Espero que eu não gaste mais tanto tempo nas próximas perguntas, senão vai acabar o podcast e não vai dar. Imagina, olha que Não, mas história, foi, né? meu Deus do Que céu. cronologicamente, lá aos 20 anos de idade, você já se deparou com todo esse cenário e começou no caos. Recebeu um presente que em algum momento foi de grego, né? Que era um presente que tava com situações a resolver. E aí, você até me perguntou, então, o Pado, em algum momento, nesse meio do primeiro tempo ali, da primeira fase, que foram as dificuldades, ele vinha para mim como uma forma de eu aliviar o estresse. Porque você tem a coisa do smash, né? Dá aquela porrada na bola. E assim foi que nasceu, né, o Pádel como um esporte do dia a dia para mim. Então tá explicado o rally entre os dois em algumas esportes. Você pensa nele? Não, ele bate, eu tento defender. E ele bate, eu tento defender. E ele bate. Eu pensei que é porque ele é muito bravo e tem que ficar aliviando as tensões lá também. Fala a verdade. Que disputa boa. Mas que legal a história, eu não sabia realmente, não conhecia esse lado aí. E a gente às vezes olha a empresa hoje e pensa, como é fácil, mas não sabe o que o cara passa lá no dia a dia. Eu queria pedir licença aqui, porque isso demonstra o teu perfil, o seu perfil hoje, né? O pouco que eu acompanho, o processo que você me descreveu de todo o desenvolvimento do Universitar, tem muito dessa sua história do caos, que é toda a preparação, a preocupação em fazer uma vasta pesquisa de mercado e aí sim, de forma bastante concreta, né, impulsionar. O Universitário, eu sou apaixonada por ele, né, porque eu brinco que é o filho do Márcio, mas ele tem um conceito muito diferente de tudo que a gente já viu no mercado aqui em Tubarão, né? São os 2 quartos de alto padrão. Eu falei para ele o maior produto de valor agregado em metro quadrado. E a gente tá falando e sabe o que é mais interessante? Teve cliente nosso que veio, até porque a gente conseguiu apresentar toda essa questão do conceito. Eles são de fora, deixando o filho ali com 17 anos, primeiro imóvel, aquela coisa toda. Eles estão atrás do segundo imóvel no mesmo prédio, porque entenderam que efetivamente foi um excelente investimento, né? Então, acredito que você acertou muito no que você queria na questão da segurança e tecnologia e inovação. Parabéns, Márcio. Que legal. Pô, agradeço. É um bom reconhecimento do próprio mercado, né? Falando isso. Mas eu acredito que isso né, como você colocou da história, dos detalhes, aquilo que às vezes em algum momento falta, e novamente, não desonrando meu pai, que fez um belíssimo trabalho, mas pelos recursos que tinha na época, você tende a fortalecer. Então, quando aquela mãe que geralmente perdeu, né, quando aconteceu com a minha própria mãe, que perdeu a mãe, às vezes muito jovem, ela tende às vezes a super proteger, porque ela fala, poxa, eu tive carência disso aqui, então eu não quero que outro tenha. Então, os nossos projetos, eu costumo ser muito analítico, porque foi a forma que nós achamos como contrapartida para começar a entender o negócio, ter um certo controle e ver os caminhos, não só que você tem que trilhar, mas aqueles que você não deva ir. Então, isso para mim é tão importante quanto a construção do que você quer, é você saber aonde você não quer ir. Né? Isso eu acho que vale para a vida, para os negócios, para as relações familiares, tudo. Né? Entendi agora a propriedade com que você tratava, porque ele fez uma live semana passada falando sobre sucessão familiar nas empresas, né, Márcio? Foi. Você viveu essa experiência e sentiu a importância. Em muitas fases, né, desde a fase inicial, que foi essa de uma dificuldade muito forte, até a profissionalização de uma empresa média. Né? Uma empresa, né, hoje na região, posso falar, não é uma empresa média, tem empresas muito grandes, mas
algo com aquela live que foi um convite é inspirar mais empresários e mais empresas familiares a praticarem essas conversas, essa busca da profissionalização para entender onde é que fica cada elemento. Eles chamam dos 3 círculos, né? Que separa a propriedade, a gestão e a família, mas que em muitos momentos ela é uma coisa só. Às vezes são 2 que são agregados, às vezes 1. Então, começa por uma conversa, mas nós acreditamos que se mais pessoas e mais famílias empresárias praticarem isso, você vai não só profissionalizar, mas perenizar os negócios. E eu fico triste quando eu vejo alguns negócios, né, como o nosso, que tem 53 anos, negócios de 30, de 40, de 70, de 100 anos, que de repente eles não atravessam a geração. Né? Hoje tem a estatística, né, 90% das empresas são familiares, né, mas 70% delas não passam para a segunda geração, e depois só 5% passam para a terceira. Então, isso é um movimento que nós estamos fazendo, Cris, assim, com essas lives, com as inspirações, com passar a informação, para que outras pessoas possam praticar isso também. Isso vem de longa data, né, Márcio? Eu estava escutando a história da família Matarazzo. Tinha um império. Foi o patriarca falecer e o restante se despender, e eles só vivem do valor do nome, porque de recurso financeiro mesmo eles acabaram perdendo tudo. É muito frequente isso, né? Tem o patriarca, ele tem recurso, e todo mundo fala, isso aí é para gerações. É para gerações. Mas olha, gastar é fácil demais. Nós sabemos o quanto é desafiador você ganhar, você trabalhar e conquistar, e o quanto... vamos falar num prédio, né? Você vai ver aquelas imagens de demolição, são segundos. Quanto tempo leva para construir? É um paralelo que dá para fazer com as empresas. Às vezes você fica numa construção lá 1, 2, 3, 5 anos. Você vai fazer uma demolição, você vê aquele vídeo, quanto tempo leva aquilo? É isso, é assim. Então, e isso muitas vezes, falando das empresas familiares, começa pela relação familiar. Então, esse é um foco que tem que estar olhando. Né? O negócio, ele pode ser influenciado positivamente ou não justamente pela condução às vezes até comportamental, tem a questão das tradições, o filho homem, a filha mulher, tem a questão de um centro um pouco maior, de uma área... Né? Estava conversando com o pessoal do agro, que hoje está tendo o que acontece. O agro, muitas vezes o pessoal está lá no interior, num campo, e hoje os sucessores, eles olham e falam, poxa, eu quero estar na cidade, eu quero me vestir de civilização. Como brinca minha mãe, ela vai para São Paulo, ela fala, vou para civilização, ela brinca. E eles querem isso. Então, um desafio que hoje existe para esse patriarca é que ele tem uma filha que já foi para a medicina, um filho que já os casais estão diminuindo os filhos, né? Mas um filho que ele ainda não sabe muito bem o que é, e o outro que ele fala, puxa, esse aqui é o meu primogênito, é o cara que vai, e ele não está olhando para lá, ele está olhando e fala, puxa, eu quero trabalhar no escritório lá, na Faria Lima, em algum lugar, mas eu quero ter outra dinâmica de trabalho. É porque o agro não parece trazer status, como a maioria procura hoje, né? Infelizmente. É um dos desafios que eles têm. Onde a Portugalo Investimentos entra nessa história? Aí eu contei que em 2014 nós fizemos a transição. E foi bacana, porque após essa profissionalização e colocar um CEO, nós decidimos fazer um ano sabático nos Estados Unidos. Eu, a Cris Yaga. E sabe o que é legal? Assim, teve nós embarcamos para os Estados Unidos no dia 31 de dezembro de 2014, às 11 da noite. Ou seja, nós passamos aquele Réveillon voando. Né? Então programaram bem. Então. Foi muito significativo isso. Que legal. E aí nós passamos esse ano lá, foi bacana. Né? Fiz lá curso de pilotagem, né? Enfim, aproveitamos um pouco para ter um respiro.
O retorno foi no dia 1º de janeiro de 2016? Não exatamente, mas foi perto. E aí, aí quando nós voltamos, isso em 2016, essa que é minha sócia me convidou, né? Nós, na verdade, já tínhamos um negócio que nós tínhamos feito depois que nós passamos todos os perrengues. Lá em 2006 para 2007, nós tínhamos uma transportadora. Quem tocava era meu cunhado, o Edu, que hoje já... Eu falei, não adianta, Edu, você gosta de brincar de caminhão, né? Então ele agora já montou outra transportadora, passou o tempo do no compete, ele já... E nós vendemos e foi a primeira vez, né? Você vê, depois do início lá de 93, né? Nós falamos, que nós tivemos liquidez. Nós tivemos recurso. Olha. E aí nós pegamos isso e fomos para... Eu peguei isso, nós montamos um fundo fechado para a família, um FAQ, um fundo de aplicação em cotas, e a ideia era alocar isso de uma forma a preservar, porque nós sabíamos que tinha uma concorrência hostil e que eles podiam, em algum momento, fazer como, assim, um dado estatístico. No Brasil, tinham 10 empresas mais ou menos como a Pouso Sul, que foi a pioneira nesse segmento. Hoje tem só a Pouso Sul. Então, nós olhávamos e falávamos, em algum momento nós não vamos mais estar aí, nós temos que nos preparar. Então, esse recurso ele deve ser preservado e da melhor forma. Então, eu fui procurar os bancos. Eu tinha uma revista uma revista chamada Maiores e Melhores Fundos da revista da Exame, que era aquela revista de investimentos e tal. Fui procurar alguns bancos e locais que nós já, nessa época, já tínhamos, felizmente, pago as contas, já estava com um bom relacionamento. E falei, eu quero acessar esses fundos aqui, como é que eu faço? Ele falou, não, você tem que fundo do próprio banco aqui. Você não tem como você acessar esses outros, a não ser que você vá lá para São Paulo, tem plataforma, naquela época não tinha XP, que foi responsável por popularizar o mercado de investimentos, de ações e tal. E aí, enfim, depois de correr alguns bancos e passar algumas frustrações, porque o banco acaba tendo aquela política um pouco de metas e tal, eu acho que funciona para muitas coisas, mas para aquele nosso propósito não estava funcionando na época. Então, nós fomos buscar um profissional, numa dessas minhas idas a trabalho a São Paulo, conheci uma pessoa que era, na verdade, tinha uma amizade com um diretor de um banco lá, e eu falei para ele, poxa, eu não estou muito confortável. Tem alguma outra forma? Ele falou, tem o pessoal que são advisors, que são family offices, que trabalham nessa linha. E aí ali nós começamos um relacionamento que vem até hoje. Mas aí, quando eu voltei lá dos Estados Unidos, isso já lá em 2016, aí a Magda, que é minha sócia, ela falou, Márcio, agora você vai ficar o quê? Vai ficar aí surfando, não vai fazer mais nada da vida? Se aposentou com 40 e poucos anos? Eu falei, não estou aposentado, só estou trabalhando de uma forma diferente. Em vez de eu estar lá com o meu tempo dedicado no dia a dia, eu tenho um conselho, tô com a construtora, tô com outras brincadeiras aí. E aí ela, eu tô com um projeto de expansão, tô chamando um sócio suíço porque nós vemos que nesse mundo o universo está cada vez menor, então o que acontece lá fora reflete aqui imediatamente. E também vamos abrir um escritório lá no Rio, na sequência estou planejando Portugal e no Sul eu pensei em você. Eu falei, olha, eu não sou do mercado financeiro. Eu falei, mas você tem a questão de governança, estruturou a empresa, estruturou o fundo, teve experiência com o banco, conosco aqui sempre fez a gestão. Aí eu falei, então, duas coisas. Primeiro, não quero meta, nada de banco, de ficar lá captando e tal, não quero isso, né? E segundo, vamos fazer o seguinte, vamos namorar um pouquinho. Vamos, antes de pensar em qualquer coisa, vamos... E já fazem aí 2016, já deu casamento? 7 anos já, montamos escritório aqui. Tem, né, enfim, hoje tem clientes em vários locais aí, né, não só aqui na região, mas São Paulo, tem cliente hoje em Portugal, tem cliente na Itália, Estados Unidos. Então, a empresa ela é um family office, né, ela cuida dos ativos financeiros das famílias, entendendo também essas relações. As relações de negócios, as relações de venda de um negócio, as relações familiares,
sabe? Precisa conhecer um pouquinho de tudo. Minha sócia é testamenteira, então tem vários aí. Que legal. Falou aí que nos Estados Unidos fez curso de pilotagem, tu me passou números que agora eu não vou lembrar, de voos, de pulo de paraquedas, fala um pouco de países que tu já pulou, conta um pouquinho dessa história pra nós. Tu conta esses voos ainda, sabe? Tem esses números exatos? Não tem? Olha, faz um tempinho que eu não tô computando. Você tá falando que a gente falou um pouquinho do número de saltos, né? Isso, número de saltos de paraquedas. Eu vou dar um número grande aí, mas ele tá entre 1.100 e 1.200 saltos. Só isso. O Rafa engasgou lá. 1.200. Ou seja, assim... Vamos fazer um, Rafa? Vamos combinar de fazer um? Tem coragem? Eu vou. Então Opa! Ó, tem ali, ó. Desafio lançado, Desafio lançado, hein? Quero Ó, ver, quero vamos ver. fazer. Gente, mas... E vou junto pra fechou. assistir. Aí já temos um instrutor, visse a quantidade de voos, né? Vamos, Cris, vamos. Mas eu só... não ri, Ah, pode não, não jamais. parecer, mas eu já saltei de parapente, tava contando pra ele lá em São Conrado, e foi uma experiência Fantástico. maravilhosa mesmo. Mas olha só, Márcio, 1.100 são quase 3 anos, todo dia saltando. Desculpa. Olha só, eu comecei em 2000 mesmo, assim, a saltar. O meu primeiro salto foi aqui em Tubarão, acreditem ou não. No aeroporto? No aeroporto, ele ainda era ativo, ali perto do fórum. Sim. Tanto que o bairro ainda tem, alguns ainda ainda chamam de aeroporto, né? Tem. E era um Cessninha, um avião bem pequeno, de 4 lugares, e veio um instrutor lá de Floripa, que era o Evaldo, e ele lançou... E aí quem até primeiro falou, pô, Márcio, tem um pessoal aí com um avião, e ele ficou olhando, foi o Edu, meu cunhado. Falou, vamos. Aí eu chamei um outro amigo, o Júlio, falei, vamos ver como é que é esse negócio? Vamos. Naquela época, tinha uma modalidade que chamava ASL, que é Accelerated Static Line. O avião ele vai a 4.000 pés e ele sai com uma fita enganchada que ela já abre o paraquedas, né? Então eu fiz ali, nós fizemos 3 saltos num final de semana, e aí parou. Nossa, curtiu mesmo, não foi um? Foram 3. Isso já como aluno, já com você já ia comandando, pouso, tudo sozinho. Ah, sem o com instrutor. rádio, sem o instrutor. atrás. Não era salto duplo, já como... Ele ia com a fitinha. A fitinha tava que abre, a fitinha salvadora, porque ela já abre o paraquedas, você não tem erro, né? Tá sossegado. Garrada a fitinha ali, ó. E aí, lá no final de 99, aí esse instrutor falou, pô, tem uma nova modalidade aí, que chama AFF, Accelerated Free Fall, que é queda livre. Ele falou, no primeiro salto, em vez de você sair com esse negócio de velame aberto, já vamos direto pra relação. Nasceu nos Estados Unidos, e aqui eu me habilitei, e eu tô trazendo ele pra cá. Tô precisando do cobaia aí. Tô precisando do cobaia. Grande mestre Evaldo, olha, muito bom instrutor. Mas eu fui cobaia e fui... Ele foi muito bom instrutor, você está prestando. Depois de 1.100 saltos, 1.200, o cara tá aqui contando a história porque ele é bom mesmo. Então, e aí nós começamos, e foi um evento que teve em Floripa, chamado Aerofesta, e veio um Caravan, que é um pouquinho maior já, para 16 passageiros, e nós fizemos o curso. Aí até o Jaime falou, pô, você vai falar de paraquedismo? Conta como é que é isso. Como é que alguém em sã consciência, com um avião funcionando, se joga daquele negócio? Falo, putz, a emoção é indescritível, assim. Só você vivendo pra... Mas eu vou admitir, no começo, os primeiros saltos, a única coisa que me vinha à cabeça é que eu ia morrer. Assim, eu pensava, porque o curso, o que é? Você... verificar todos as panes e como que você reage a elas, como todo esporte de risco. Você tem que entender quais são os riscos e como é que você... o que você vai reagir a eles, né? Então, olha, é um desafio muito grande. Mas olha que antônimo, né, Márcio? Vem de uma vida empresarial, do caos... ao controle, a pesquisa de mercado, a gestão de processos, né? E quando a gente salta, porque eu posso dizer a gente, porque eu já tive essa experiência, eu não sei, o Carlos, você não tem controle nenhum sobre nada. Na verdade, você dá um salto,
pro nada. Isso é tão antagônico, não é? Eu diria que assim, quando você vai fazer um salto duplo, você é passageiro. Você vai controlar lá teu braço, tua perna. Já atrás, minimizou meu salto aqui. Não. É porque assim, quando você está no comando, Sim, concordo. aí você tem que estar muito ligado a muitas coisas, né? E assim, a evolução do esporte para mim foi fantástico. Mas tem a ver isso que você está colocando, porque era uma forma de extravasar toda aquela pressão. Assim como o pádel que eu ia, ele te dá... E o paraquedismo, naquele momento que você está, é a maior meditação do universo, eu acredito. Porque você tem, de queda livre mesmo, 30, 40 segundos, depois que abre o velame, às vezes até 1 minuto, dependendo da altura, da condição. Depois que abre o velame de navegação, você vai ter lá 1, 2 minutos. Mas é um momento que você está pleno, porque você não tem como pensar em mais nada. Não tem como você pensar. Tem que estar focado e concentrado. O esporte, às vezes você vai lá, você vai tomar... Já era pai no primeiro salto, não? Não. Minha filha nasceu em 2008. Porque eu faz muito tempo, motocross, trilha de moto, todo sábado, minha paixão era aquela. A minha filha nasceu, isso travou em mim, hoje eu não tenho mais vontade nenhuma. Engraçado, né? Como muda... Mudou. E no meu caso, eu fui trilhando, né, um caminho. Eu fazia as duas modalidades, que é queda livre e free fall, que eles chamam, né? Que é free fall, não, free fly, que é você voar sentado, de cabeça para baixo e tal. E fui evoluindo até ser recordista brasileiro. Fui instrutor, não estou mais instrutor, fui instrutor. E quando eu bati o recorde lá com o pessoal no Arizona, do brasileiro, eu olhei e falei, poxa, eu quero chegar no Mundial. Eu sou movido a metas. Então eu coloquei meta e falei, é isso. Aí eu fui num treinamento lá nos Estados Unidos, que lá assim, eles têm uma estrutura muito forte, na Califórnia, que era um pré-treinamento para um preparatório do Mundial. E nesse evento, que tinham 200 participantes, né, no ano anterior haviam falecido 3 pessoas. Que é um índice absurdo para o paraquedismo. Né? E assim, não tem a ver com a queda livre, foram outras coisas, porque depois do paraquedismo, quando você vai ficando mais experiente, você diminui o tamanho do velame, tem um negócio que é pouso de alta performance, que é chamado de... vai aumentando. Aí então. você vai, uma coisa que eu não faço, tanto que meus alunos, quando eu formei, todos inteiros, vivos, aí eu falava, poxa, isso aqui é outra modalidade, que é aquela... É tipo assim, você vai pilotar um carro, dirigir ele na rua, ou você vai fazer um drift lá na Serra do Rio do Rastro. O risco é completamente diferente. Então o pessoal vai para outros níveis de risco. E aí naquele momento, eu não parei de saltar, eu salto até hoje, e é muito bom. Mas naquele momento eu falei, olha, eu acho que essa meta do Mundial, e aí minha filha já tinha nascido, eu falei, eu acho que essa aqui eu vou passar. Porque eu entendi que o risco ali havia aumentado bastante. Então... Esposa e filha não saltam, ou já saltaram? Conseguiu levar elas para o esporte? Já, a Cris já saltou até antes da gente casar. Saltou, gostou, mas é isso. Foi um salto. Foi que a Cris falou, adorei, legal, quer ir de novo? Não, tá bom. Obrigado, tá bom assim. Já posso falar que saltei. Foi só pra conquista mesmo. E mas a é legal. Também? A filha tá ensaiando. Eu falei pra ela, filha, assim, você precisa de uma certa idade, que é 15 anos no mínimo, tem que ter estatura e tal, tem uns pré-requisitos. Aí ela fez 15 anos, já tava me cobrando. Quando é que elas vão saltar? Falei, vamos combinar. Ô, Márcio, mas ela tem muito dessa tua ousadia, né? Desse teu extravasar. Eu andei acompanhando ela tem um canal no Instagram que não é o Ágata mesmo, né? Tem. Não, ela tem uns 3 canais. Isso que eu sei. Fora o TikTok, né? Que esses dias ela tava mostrando um vídeo que deu 2 milhões de views. Eu falei, quê? Eu não sabia disso. TikToker. Virou TikToker, minha filha. Essa geração vem. E assim, né? Velocidade legal, gigante. legal.
Agatha Riri, já vou fazer o jabazinho pra ela aí. HI, legal. Essa é a sucessão. Olha, Essa diante é a de toda essa Tá lá, história. tá lá. Mas vai incentivar ela, vai marcar esse voo logo. Olha, tem um desafio na mesa aqui colocado. Não tem, produção? Tem. Então tá bom. Então, nesse dia... Nesse dia, se vocês fizerem, se não for no mesmo dia, eu vou saltar com ela também. Então fechou. Marcado, Ou Rafa. vice-versa. A hora que eu Qual é o saltar, eu melhor vou lugar chamar aí pra vocês saltar aí. próximo Registrado, aqui? hein? Aqui tem... Esse desafio é de Não, vocês. eu sou parceiro, Vem aqui, tem que apertar a mão, produção. Vem aqui, tem que apertar a mão, produção. Ó, filma aí, ó. A mão tá apertada. Tá marcado o desafio. A gente vai filmar, tá? Se tu for, eu vou pra filmar. Ó a malandragem. E eu vou saltar junto, vou no mesmo salto. Eu sou parceiro. Bora. Aí tem um piloto de salto duplo, que é uma outra modalidade de instrutor. Mas eu vou no salto. Bora. Eu posso saltar junto. Bora. E aí você perguntou da área, aqui perto tem Skyzimba. Ali é em Bituba, em em Biraquera. Bituba, ali é show. Tem uma quadra de Bem pádel lá, legal. eu joguei Tem lá. uma quadra de pádel, tem quadra de beach, tem o cable park, o pessoal fazer. É bem bacana. Mas ali eu conheço, fui instrutor nessa área, então conheço Vou o pessoal. criar um circuito pra vocês. Uma partidinha de pádel. O parceiro. Não, passa o dia. Passa o dia bem, passa o dia. Vai ser legal, Rafa. Vai ser legal. Vai ser legal. Leva 3 fraldas, uma pra de manhã, uma pra tarde. Mas depois você vai lá, você vê o pessoal posando e a vibe, pô, é gostoso. Vai um dia, nem que não seja pra saltar, só pra você olhar, assim, você já começa a ver que tem... Eu fui jogar lá, estavam saltando, parecia bacana, muito gostoso. é legal. Eu gosto, só realmente eu já fui mais corajoso com o nascimento das minhas meninas, eu acabei me segurando um pouquinho mais, mas eu era da... Não, mas tem vários critérios de segurança, né? Como qualquer outra Sim, situação pode acontecer. Tem, Mas... e assim, uma operação de recorde, ao contrário, muita gente, pô, você é louco? Uma operação de um recorde de 102, como foi que eu participei, pessoas saltando ao mesmo tempo, que tem slot, ou seja, você tem posicionamento, você tem ordem de saída, você tem ordem de separação, altura, separação não só horizontal, mas vertical. Então, é uma operação militar. É um negócio assim, lá eram 5 aeronaves envolvidas, 200 paraquedistas, os melhores instrutores do mundo. Então é uma estrutura assim, é um negócio muito... Ao contrário daquele começo que você fala, pô, vou me jogar de paraquedas. Quando você chega para uma estrutura de recorde, é um negócio de planejamento assim, minucioso, sabe? Bem... Duas bem perguntas. Qual o lugar mais lindo que você já... Se tivesse assim, não... Márcio, tem direito a só mais um salto na vida, escolhe um lugar, qual lugar você escolheria? Vai fazer as duas? Não, então vamos para a segunda. E qual o maior susto que você levou? Tá. Então, olha, eu saltei já em alguns lugares do mundo. E nós falamos da Skyzimba. Aqui esse visual aqui é maravilhoso. Você decola, nessa época agora você tem as baleias, então você decola com aquele visual da Praia do Rosa, é fantástico. O visual nosso aqui é muito bom, mas o que assim foi realmente marcante verdadeiramente foi a Ilha de Tortuga, na costa da Venezuela. Naquela época ainda dava para ir para lá. Não vamos entrar em questões políticas aqui, mas... E mesmo assim já tinha um índice de violência assim, aumentando. Mas a Ilha de Tortuga, nós estávamos num encontro, eles chamam de buggy. Buggy é um encontro de paraquedistas para saltar e se divertir. Tinha salto com boia, tinha salto de tudo quanto era jeito, com asa. E aí teve um pessoal que falou, poxa, tem um voo que você vai num avião, nós tínhamos um avião de 20 paraquedistas, que era para o paraquedismo é grande, e aí tinha um avião Cessninha, aquele mesmo que eu saltei a primeira vez aqui do Parão, falando, esse vai 1 hora para dentro da costa, saltar numa ilha que chama La Tortuga. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Maravilhosa, maravilhosa. Aí eu com mais 3 amigos, 4, juntamos, pegamos esse avião e fomos para lá.
E aí você perde a referência do litoral, é mar, e aí lá no meio tem uma ilhazinha paradisíaca, assim, no meio do nada. Assim. E a hora que nós pousamos, nós olhamos, começamos a olhar, olha essa... Já fica olhando pelo avião, onde que nós vamos pousar, é ali. Então o piloto já tinha feito um briefing, vocês vão pousar nesse espaço, que era uma terra assim, de areia pequena, onde nós iríamos pousar. O alvo era pequeno. O alvo era restrito, é o que nós chamamos de pouso restrito. Já fiz um pouso de demonstração, tem uma história legal depois. Então tá. Agora eu lembrei. E aí nós pousamos, e assim, aquela vibe era uma coisa, foi tão fantástico que a hora que nós pousamos, nós começamos a rir. Porque foi uma coisa assim de... Assim, como que nós estamos nesse lugar para dizer pousando de paraquedas, daquela adrena, depois você para, relaxa e nós... O que nós vamos fazer? Largamos o equipamento, saímos correndo, fomos tomar banho de mar, aquela vibe assim maravilhosa. E aí o piloto, pessoal, nós temos que voltar porque tem horário de decolagem, de pouso e tal. E beleza, e nessa nós dobrando ali, todo mundo meio naquela vibe assim, eu dobrei daquele jeito psychopacking, né, que é você dobrar lá. E aí beleza, a hora que chegamos no aeroporto principal, que tava tendo o evento, quem disse que abriu? Fui lá, tava bem em cima da reta, tal, saiu um, saiu outro, saí. Não abriu para Aí eu olhei e falei, socou, né? A bolsa, socou, a bolsa, né? ficou lá, deu um... Não lembrou do depois? Deu tal do bag lock, que é uma das panes. Aí eu, puta, e agora? Bom, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu já sei, é isso. Tchau, principal, e vamos pro reserva. E reza. Funcionou. Tô aqui. Tem reserva na reserva? Aí é o jipinho. Se o jipinho não tiver lá, aí ferrou, né? Não, brincadeira. E aí esse foi um susto, foi uma reserva, mas enfim, é algo que já responderam a segunda pergunta, né? Acontece, mas a altura no paraquedismo é segurança. Então, você tem que comandar alto para ter tempo de eventualmente acontecer essas coisas. Quanto mais alto, mais seguro tu tá. Pensa assim. Desculpa, Márcio. Dá mais tempo pra pedir perdão. Eu comecei a pensar aqui, sabe aquela hora que você vê pneu do carro furou? Aí você reza pro externo. Tá funcionando. Mais ou menos isso, né? Reserva tá lá para funcionar. Tanto que a dobragem do reserva ela é feita por um rigger, que é uma pessoa especializada só em dobrar reserva. Ele tem que ser redobrado a cada 6 meses. Então tem também alguns procedimentos. Mas eu estava lembrando de uma história. Nessa evolução, tinha alguns saltos que eram saltos de demonstração. Esses saltos você faz... Sabe aquele que o cara pousa no estádio com a bandeira? Que você pousa lá no final de ano, Papai Noel. Um desses saltos foi aqui em São José, na Pedra Branca, quando eles estavam começando a desenvolver o projeto da Pedra Branca. Ali. E um amigo meu, que era dono de uma aeronave, era paraquedista também, eu saltei muito tempo com ele. Tem o aeroclube ali do lado. Ele falou, poxa, vamos fazer o salto? E era legal, porque assim, os saltos de demonstração... sempre são cortesia, você não paga. Então, qual que é o desafio? São áreas restritas e sempre tem, vamos colocar alguns imprevistos, né? E aí, beleza, porque você pode ter um vento, pode ter uma área que você tem que pousar curto. Então, os planos B vão ficando restritos. Um cabo elétrico no meio daquela área residencial. Exatamente, isso é... O Rafa. Você tem que olhar muito bem. Esses saltos, eles sempre envolvem um risco a mais. Então, você tem que ter habilidade. Inclusive, era uma habilitação específica para você fazer isso e tal. Vamos lá, final de semana, num sábado, você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô de bobeira, vamos. Então tá. Saíram lá, roupa de Papai Noel. Então, era o paraquedas, aí põe ele por trás, né? Mas por dentro você põe lá a roupa, aí o capuzinho amarrado aqui pra ele não pular, aquela coisa. Vai Papai Noel descer. Papai Noel aventureiro. O que eles fizeram? Fizeram um evento, e um evento família, criança e tal. E aí, vamos lá. Chegou, fez a reta. É ali? Mas ali é meio pequeno, né? Mas não, mas dá, já pousou. Tá, vamos. Então, vai na frente. Então, foi um na frente,
um amigo nosso, depois eu, depois vinha esse que era o Davi, que é o dono do avião, né? E aí, beleza, saltou um, beleza, já saltei atrás, já vi a navegação dele e tal. A hora que o primeiro pousou, já você olha meio de cima, você vê umas formiguinhas, que eram as crianças já se agitando. Só que a área era restrita. E aí as formiguinhas começaram a olhar o doce ali, porque nós estávamos com doce. Nós levamos umas balinhas para dar para as crianças. E aí eu pousei já meio que desviando do strike, né? Nessas, nós dois lá ali, um num lugar, outro no outro, a criançada veio. Espontâneas, né? E cadê? O terceiro Papai Noel tá lá em cima. Alguém tira essas crianças tinham daqui. 2 Papai Noéis, assim, né? Com a roupa e tal, com paraquedas, e a criançada, e nós... Vai, sai pra lá, sai, tem que abrir um espaço. Cadê o pai dessas crianças? Foi uma loucura. Os Papai Noel quase chutando as crianças. Que antipático. Olha, se fosse hoje, os direitos humanos eles tinham acabado com a nossa vida. Naquela época se filma. Meu Deus. Eu até vou ver se tem uma gravação dessa, porque foi. E aí ele pousou também no meio de uns 3, 4 ali. Aí no final nós, agora vamos. Aí demos Aí aliviou. Aí foi aquela. Que é uma característica também do esporte, né? Sempre você gera um estresse, depois aquela sensação de. Não, de até alívio. uma questão de segurança, inclusive para as crianças, né? Mas é realmente tipo, umas formiguinhas, assim, nossa, é Mas muito legal. coisas do esporte, né? Você sabia que ele é músico Então, também? eu esqueci disso no currículo de apresentação. Ele é músico! Tem uma banda. Eu não sou músico. Não, porque, poxa, Meu, até o desrespeito com, Não com diz os que é que vivem. profissional. Não diz que é profissional. Não, mas a banda é uma Mais um curtição hobby. também, é um hobby. Poxa, é gostoso demais. E tem uma história também. Eu tô sempre as histórias. Dale, a gente tá aqui pra ouvir as histórias. A música, quando eu tinha idade da Ágata, da minha filha, com uns 15 anos, eu tocava violão, assim, no clube. Aquela aulinha básica e tal. Com o falecimento do meu pai, eu parei. Eu tinha um violão lá que, enfim, servia para nem tocava nele e fiquei desconectado com a música durante, enfim, muitos anos. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, que aí eu já tinha tempo e tal, a minha filha, então, devia estar com uns 9, ela falou, pai, eu tô querendo fazer aula de canto. Aquela coisa, né? Tinha ido, visitado a Disney, né? Das Cinderelas, daquela coisa, né? Então eu vou fazer aula de canto. Eu falei, vou fazer contigo. Vamos, porque afinal, uma das propostas também da questão da profissionalização era ter tempo, pouco mais de tempo para a família. Eu vou fazer contigo. Fantástico. E aí fizemos, inclusive assim, o nosso professor, né, foi o Deison, foi o primeiro caso de Covid, que ele não sabia, aqui de Tubarão, né? Mas ele era um cara muito bacana, ele era multi-instrumentista e ele começou nos dando aula de canto, ele é muito técnico. E deu 3 meses, a Agatha falou, eu não tô gostando muito e tal, aquela coisa de criança, né? E ele não era um professor de criança, não era didático porque tem que ter outro tipo de metodologia. É um perfil diferente, linguagem. né? É um perfil diferente. E aí ela ficou meio bolada e tal. Eu falei, beleza, depois você escolhe outra coisa que você queira. Acabou indo pra bateria, mas enfim. E aí eu falei, você vai parar, mas eu vou continuar. Porque eu tô gostando. Eu tô gostando. E aí comecei a me reconectar. Aí eu lembro que até levei o violão pra ele que eu tinha lá. Aí ele olhou o violão assim, era, sei lá, um Delvecchio. Ele falou, faz um aquário disso aqui, pinta, dá pra tua filha pintar, isso aqui. Ele era bem crítico, assim. Aí eu comprei um violão e comecei. E continuei. Deu um ano, um dia eu falei, poxa, o Deison, né, você é um cara até legal e tal, mas eu não aguento mais olhar pra tua cara. Ele, o que você imaginou? Eu falei, tem um amigo meu, toca guitarra. E ele, como era multi-instrumentista, ele falou, poxa, eu tô agora fazendo bateria. Ele tocava piano, tocava violino, tocava violão, tocava... Enfim. Ele falou, agora eu tô fazendo bateria. Então, se você tem um amigo no guitarra, você faz vocal, precisamos arrumar um baixista. E assim nós começamos uma bandinha assim, só de estúdio, só ali pra brincar, com o nome carinhoso de Etanóis,
Ele tá vendo? Depois entrou o Rodrigo, aí que fazia guitarra também. Sim. E aí nós fizemos. Aí tocava no aniversário de um, do outro, fizemos um repertório. No começo ali tentando explorar os limites, né? Eu faço vocal e hoje agora um pouco de guitarra. E aí um dos componentes acabou tendo que trabalhar, né? O André acabou tendo que ir lá para Itajaí trabalhar e eu sei que a banda meio que deu aquela... E aí ficou eu e o baixista. Aí nós fomos convidados pelo Ricardo, que tem um estúdio em casa e tal. Entrou o Rafa, que é um baterista, e nós começamos aí uma outra banda paralelamente àquela. E por isso o nome Projeto Paralelo. Projeto Paralelo.rock. Já fazendo jabazinho. Projeto Paralelo.rock. Aí a gente, de vez em quando, faz uma apresentaçãozinha aqui, outra ali, assim. Uma vezinha por mês, 2 vezinhas por mês, só pra diversão? Uma vez a cada 2, 3 meses, né? Agora tem uma próxima aqui. Nós vamos tocar no dia 14, vai ser tipo sunset, assim, happy hour lá, 6, 7 da noite na Troia. Que legal. Então, quem tiver aí, quiser ir lá, é pop rock, 80, 90, músicas que nós gostamos e aí nós tocamos, assim. Que legal. Ele incorpora quando ele Sim, vai, não, é a meta, eu né? vi umas fotos dele aí uma semana passada numa festa de aniversário que eu disse, meu Deus, é o Márcio. Não no sentido ruim, mas o Não, ele cara... veste o personagem. Não, esse é o tipo de cara que não sabe brincar, ele faz o melhor em tudo que ele pode. É O último campeonato que nós jogamos de pádel, todos os jogos eles perderam o primeiro set. Inclusive pra nós, semifinal de ser hoje que nós derrubamos o Márcio. É hoje, vai dar certo. Aí ganhamos o primeiro set, 6-4. O Márcio não tava acertando tanto quanto ele acerta no primeiro set. Eu disse, olhei pro meu parceiro e disse, vai ser hoje? Dá! Rapaz, esse Márcio começou a acertar. Acertar, ganhar o segundo set. Tie break. Resumindo, todos os jogos do campeonato eles perderam o primeiro set, ganharam o segundo set e ganharam o tie break. E foram campeão do tie break. Ele gosta do desafio. Não. Quando tá mole. Aí quando aperta o play, ele diz que ele é movido por meta. E desafio, ou seja, na próxima jogamos junto. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Deixa eu te perguntar aí, olhando de futuro, inovação, qual é o próximo passo do Márcio? Assim, tem alguma coisa pensando em 5 anos? Olhando em inovação de empresa, viagem, algum novo esporte que quer fazer, algum novo voo que ainda não fez? Pensando assim na frente, qual é a próxima meta? Esporte eu tenho olhado o parapente, que eu acho que é bacana. Tenho um grande amigo que pratica há muitos anos e eu acho que é algo diferente daquela vibe do paraquedismo, né? Que você tem a velocidade, né? Você sai você fica 200 por hora. Então eu acho que tem um voo mais curtição. Bem curtição. Eu ia perguntar exatamente. Mas olha só, para quem já pulou de paraquedas, vai ter graça o parapente, mas tu tem, de repente, até um momento de vida, né? Tem um momento que tu quer adrenalina e tem um momento que tu quer curtir aquilo ali no parapente. Você tem técnica tanto quanto ou mais, porque você precisa aí de um invisível que você tem que entender, que é a questão do vento, dos ventos, das térmicas e tudo mais. Mas ele é um outro propósito, né? Faz sentido, Márcio, porque na minha experiência, a gente saiu do Morro do São Conrado e o instrutor disse, né? Torce aí pro vento ficar legal, pegar uma corrente de ar quente, porque daí, teoricamente, teria que já descer. Não, ele pegava a corrente de ar quente e subia. Uhum. Então a gente ficou nessa brincadeira quase 30 minutos ali na praia. E aí ele passou, inclusive, sobre o Morro do Vidigal. E ele dizia assim, reza pra ninguém tirar pra cima. Vai resumindo, e aí você me diz que o paraquedismo que é radical. Que é radical. Tá vendo? Isso é muito mais radical. Não, mas faz sentido no esporte, faz sentido. E a Pouso Sul, como conselheiro, tá olhando como inovar nesse... esse é o desafio, tá? A Pouso Sul, eu digo que o que trouxe ela nestes 53 anos não leva ela nos próximos 53, nesse modus operandi. Certo. Então, o que nós temos feito? Nós estruturamos um setor de inovação que está rodando aí há 2 anos quase,
E é muito bacana, porque nós sempre trabalhamos com a inovação fechada. A inovação fechada é aquela que você faz dentro de casa. Então, nós trazíamos para dentro do nosso laboratório, para dentro da empresa, mesmo que às vezes com parcerias de universidade, mas sempre fazendo de forma individual ou com uma única pessoa dentro do nosso ambiente aqui. E até secreta, né, Márcio? E até secreta. Que é segredo de... Isso. De indústria. E nós tivemos algumas frustrações por N razões. Pode. Pode. Pensei que você ia falar alguma coisa. Não. Por N razões, assim, desde a pauta de estrutura nossa ou do parceiro, a questão do parceiro, às vezes, ele tem uma ideia, e o lado acadêmico, ele é muito profundo na pesquisa, mas às vezes não tanto na prática. E a prática de mercado, quando você está construindo lá o prédio, quando você está em uma negociação, você sabe que você tem que ter, às vezes, um gingado que ele foge do controle de um ambiente já controlado. Então, depois de algumas tentativas frustradas, nós começamos a praticar e trabalhar um pouco mais com a inovação aberta, que é você ter universidades ou centros tecnológicos, parcerias com outras indústrias e olhando, né, tem muito recurso hoje disponível incentivando essa parte de inovação. Então, nós estamos olhando isso agora como uma forma de explorar novos horizontes. Não como concorrência, mas uma união de esforços para potencializar a inovação. Uma união de esforços para potencializar e, inclusive, em alguns movimentos até incooperados com concorrência. Porque hoje tem hubs, tem laboratórios e tudo mais que o pessoal une para fazer isso, né? Quando você pega isso aqui, né, você tem aqui uma grande união de várias empresas. Né? Aqui não nós olhamos um aparelho, mas o que está aqui dentro é inteligência e desenvolvimento de muitos colaborando juntos. Que se eles se vissem como concorrentes, eles nunca chegariam aqui. Então, esse é o nosso desafio e é o que nós temos trabalhando. Então, já temos alguns projetos aprovados né, por instituições de renome. Conseguimos já finalizar um dos projetos que já trouxe, né, a Pozosul com reconhecimento como empresa inovadora pelo Sistema S, né, que foi feito com o SESI, com o Senai. Então, esse é um caminho. E na parte de futuro, com relação à inspiração de famílias para se perpetuarem, a história da profissionalização, da governança. Então, a ideia é trazer também esse tema para a mesa, para a discussão, com o objetivo assim, de ter mais conversa lá em casa. Não precisa ser no almoço de domingo. O almoço de domingo é bom ser um almoço de domingo, né? Não precisa ter aquela... E ter um momento para discutir a empresa, para discutir a sucessão, para discutir o patrimônio, para discutir quem trabalha, quem tem competência, quem quer, o que quer. Não quero isso, não quero agro, quero outra coisa. Mas como é que fica essa estrutura, então? Então, esse é também uma parte desse trabalho que está nos planos aí. Ele é muito tecnológico. Acho que você não sabe disso. O nosso primeiro contato foi via LinkedIn. Ah, é mesmo? Olha só. A gente não se conhecia pessoalmente, mas conversamos via LinkedIn. E olha só, às vezes se ficou esperando ali algumas semanas, eu peço perdão, porque às vezes eu tenho isso tudo, mas eu não estou assim conectado no dia a dia. Mas é um esforço também de você tá se conectando, e eu olho, né, minha filha e falo, poxa, é isso. Daqui a algum tempo, se você não tiver as redes sociais ativas, é como se você não é ninguém. Né? Em 5, 10 anos já você... Pô, como? Então você fica alienado, né? Então é um exercício também. Tô aprendendo. Hoje é um desafio, né? Eu acho que o mais importante hoje é estar aberto a se atualizar sempre. Porque assim, eu vejo muitas pessoas... Eu jogar um baralho, por exemplo, não, vamos mudar da cacheta, do pif pro poker. Né, Carlos? Poker não. Vou jogar cachetinha. Então, a gente já olha o desafio. É mais fácil dizer não. E aí, quando tu não, peraí.
alguém me ensinar, eu vou experimentar. E daí tu experimenta um pouco e aquilo já não serve mais, que era tão bom pra ti. Eu acho que o desafio de tu estar aberto a novos jogos, a novos desafios. Porque senão, se tu travar, o mercado vai com certeza te engolir. Conhecimento e aprendizado nunca é demais, né? Eu falo isso também para minha filha, eu falo, olha, tudo que se tem, o que se tem que é palpável aqui, o mundo pode tirar, por N razões, né? Você pode ter, né? Nós tivemos um case porque virou uma história de sucesso no final, mas poderia não ter sido, muitas não conseguem. Agora, o que nós temos aqui, ninguém tira. Então eu falo, poxa, o conhecimento e aprendizado nunca é demais. Então esse é a prática, e isso é uma prática, né? Como são os esportes. Né? Eu digo, a prática da governança. Né? Você não começa... O Djokovic, né? Um dos maiores tenistas de todos os tempos, ele não chegou lá no primeiro dia, foi lá, deu um saque, correu para a rede, voleou, fez smash. Ele estava tentando acertar a bola. Então é assim que começamos, né? Então na tecnologia é isso, é um caminho também que a gente tem que estar exercitando. Tem que aceitar. Tem um presente, peraí, cadê o presente? Tem um presente pra você. Que chique, obrigado. Participa do nosso podcast para lembrar desse momento. Bacana, obrigado. Pode abrir aí, fica à vontade. A gente escolheu uma foto proposital. Agora ele ficou curioso. Agora pus na frente da câmera aqui. Agora ele ficou curioso. Agora ele ficou curioso. Linda. A foto dos 3 estão com troféus. Só pra ver que é uma família campeã. Cara, que legal. Essa é a família, né? Muito agradecido. Que Deus continue abençoando vocês, Márcio, porque é uma família linda, viu? Obrigado. Obrigado por compartilhar a experiência. Obrigado por aceitar esse convite de forma tão antecipada, de estar tão disponível. Ele me liga, vamos fazer um joguinho, eu não consegui jogar, de repente, isso era antes de ontem. Aí, de repente, ontem ele me liga e fala, Márcio, mas amanhã vamos fazer. Eu falei, eu tô com a agenda, dá pra ser outro dia? Aí eu falei, mas eu tenho que ir lá, né? Vai lá, fazer né? gente boa. Novas experiências, se permitir, né, Márcio? É isso aí. Se permitir. Assim. Muito bom. E tô muito contente, sou muito agradecido pelo convite, que vocês tenham muito sucesso também nesse projeto, né? E tamo aí, conte comigo. Obrigado mais uma vez. Com certeza nessa mesa não vai passar ninguém que aprontou tanto, no sentido bom da palavra aprontado, que é isso aí. Vamos achar alguém com mais de 1.200 saltos para convidar, que correu tanto risco de vida? Com certeza não. Então foi um prazer, com certeza. Quem acompanhar, quem viu que o conteúdo aqui é raríssimo, muito obrigado mais uma vez de coração. Obrigado a vocês e nos vemos ou nas quadras, mas nos vemos lá na área de salto. Vamos cortar essa parte aí do desafio. Tá gravado. Não, eu vou. Até lá o avião eu vou. Depois dali pra frente, vocês me empurram. Tá. Só mais uma então. Uma vez tinha um aluno que ele tava precisando saltar e ele deu um pane de porta, que é quando ele chega lá e fica meio travado. Aí, isso já faz bastante tempo, já passou, acho que criminal vai ter, né? Então, conta o milagre, mas não conta o santo. Piloto, aumenta a velocidade, o cara... Isso! Com a mãozinha. Que isso, Rafa? É melhor do que o pezinho, né? Eu aprendi que a produção, o bloqueio criativo. Então, lá na porta vai dar um pane de porta. Melhor pular de uma vez. Quando tu chega numa situação dessa, fecha o olho, estica e dá-lhe. Não para na porta, é isso aí. Márcio, olha, muito obrigada por acreditar no nosso trabalho, tá aqui conosco, entregando muito da sua experiência pessoal, profissional, isso é muito grandioso. Acredito que muita gente vai se enxergar também nas suas histórias, né? E vai aí oportunizar para muitas pessoas ousarem mais, se permitirem mais
porque é possível a gente viver novas experiências mesmo dentro da nossa cidade, não precisa ir lá para lugares tão... Isso aí. E assim, e dar qualidade de vida para si mesmo, né? Então, parabéns assim por toda essa trajetória e muito obrigada por confiar na gente e estar aqui conosco. Obrigado vocês, nossa, um prazer e a próxima, tamo junto. Tamo junto. A próxima lá. Valeu. Depois do salve, vamos trazer ele de novo pra contar isso. Vamos. Bora. Esse foi mais um episódio do K-On Cast.